Perfeito, então, pessoal. Então, o nosso tema hoje, né? Nós vamos falar sobre sepse e choque séptico na infância. Então, pessoal, esse protocolo é um tema que tem vários protocolos, várias atualizações, vários serviços utilizam vários trabalhos para elaborar seus protocolos. O mais didático que eu achei, e o mais novo também, vem lá da EBSER, né, dos Hospitais Universitários Federais, particularmente da Universidade do Triângulo Mineiro, que fez a última atualização que eu conheço no Brasil, que foi em abril do ano passado, já 2022, depois da Covid, né, e eles fazem revisão a cada 2 anos, então, lá para o segundo semestre do ano que vem, provavelmente a gente já vai mudar um pouco o tema, mas por hora o que a gente tem de mais novo em pediatria é esse que eu vou passar para vocês, tá certo? E, claro, antes de falar sobre sepse, choque séptico, a gente tem que saber algumas definições, a gente tem que saber alguns conceitos, né? E o primeiro, claro, é aquele conceito mais básico, é o de infecção sem disfunção, ou seja, é aquele paciente que tem um foco infeccioso que nós confirmamos, tá certo? Porém, ele não apresenta o quê? Disfunção orgânica. Ele não tem sofrimento de órgãos vitais, ou seja, não há risco de vida, tá certo? Essa é, ainda bem, a imensa maioria dos casos de infecção no mundo inteiro, tá certo? Porém, mesmo não tendo a disfunção orgânica, ele pode enquadrar em critérios de CIS. E o que é CIS? É a síndrome de resposta inflamatória sistêmica. O que seria essa síndrome de resposta inflamatória sistêmica? É uma resposta do organismo a um insulto, tá certo? Esse insulto pode ser um trauma, pode ser uma queimadura, pode ser um estímulo sonoro potente e pode ser, sim, a famosa infecção sistêmica. E para classificarmos esse paciente com CIS, ele vai ter que ter pelo menos 2 desses critérios que eu mostro aqui para vocês, que é a alteração da temperatura corporal, ou seja, a hipertermia acima de 38,5 ou a hipotermia abaixo de 36, a taquicardia em crianças, a taquipneia em crianças e alterações de leucócitos, leucocitose acima de 12.000, ou leucopenia abaixo de 4.000, ou simplesmente a presença de mais de 10% de formas jovens, e caracteriza, assim, um desvio à esquerda. E alguns textos colocam dentro dos critérios da CIS, né, os mais novos, né, a alteração neurológica, as alterações do nível de consciência, que seria um quinto aí, né, vindo de uma coisa mais nova, porque esse conceito de CIS vem aí, foi atualizado em 2012 e agora estão colocando essa parte de alteração neurológica. A partir de sabendo o que é CIS, a gente pode começar a falar de sepse, tá certo? E para falarmos de sepse, vamos falar da guerra entre o bem e o mal, né? Da guerra entre o agente infectante e o nosso sistema de defesa, tá certo? E aí, claro, toda agressão ao nosso organismo vai gerar uma reação de defesa, tá certo? E, na maioria das vezes, o que vai acontecer? O combate, né? O nosso sistema de defesa vai ferir o agente do mal, que é o agente infeccioso, e o agente infeccioso também vai tentar enfraquecer ao nosso sistema de defesa. Isso ocorre sem danos associados ao organismo, na imensa maioria das vezes. Porém, né, em algumas situações, seja pela virulência do agente, pela potência do agente, seja pela intensidade que o nosso organismo responde a esse agente, pode acabar tendo danos secundários à saúde do indivíduo. É igual aqueles filmes da Marvel lá, que tem os heróis da Marvel que vão combater lá os chefes do mal, e aí que eles vão combatendo, um combate o outro, de repente derruba um prédio, explode um prédio, estraga um carro, são danos secundários. Ou seja, em resposta a uma infecção, o nosso organismo, né, o nosso mecanismo de defesa acaba por prejudicar o nosso próprio organismo. Sabendo que isso é possível em alguns casos, a gente passa a entender mais o que é sepse, tá certo? Que numa definição prática, né,
eu brinco até que é uma definição matemática, né? Seria a presença de 2 ou mais sinais de síndrome de resposta inflamatória sistêmica, que até aí é a definição do slide anterior de CIS, né? Porém, um desses sinais, obrigatoriamente, tá certo? Tem que ser ou aquela alteração de temperatura, né, de hipertermia ou hipotermia, ou alteração do número de leucócitos, né, leucocitose, leucopenia, ou mais de 10% de fórmulas jovens. Mas, claro, a presença de um quadro infeccioso confirmado, porque a sepsis tem relação à infecção. Portanto, a definição de sepsis, a primeira definição que eu passo para vocês agora, é quando a CIS é decorrente de um processo infeccioso comprovado. A partir de então, vocês veem, em parêntese aí em amarelo, o consenso que deu essa definição, que foi chamado esse consenso, esse encontro de vários especialistas, de sepsis 2. Isso aconteceu por volta de 2012, tá certo? Por que é importante eu citar isso para vocês? Porque mais para frente vocês vão ver que algumas coisas mudam. Qual que é a exceção? Bom, se eu pegar 2 ou mais sinais de CIS, sendo um deles alteração de temperatura ou número de leucócitos, daqui a pouco quase tudo vai virar sepse. Se brincar, uma amidalite vira sepse, uma infecção urinária vira sepse, uma otite, uma pneumonia que não é grave, você trata ambulatorialmente, vira sepse. Então, temos as exceções. Quais são as exceções? Aquele paciente que a gente vê muito no pronto-socorro, que tem uma febre, que tem uma leucocitose, ou seja, tem os dois, né? Tem justamente a alteração de temperatura e a alteração do número de leucócitos, tá certo? Porém, os outros parâmetros de CIS são ausentes. Ele só tem o de leucócito e de temperatura. Nesse caso, como é as amidalites, otites, infecções urinárias, etc., etc., nós chamamos de doença febril grave, não chamamos de sepse, porque senão, como eu disse para vocês, tudo vira sepse. Pronto. Então, numa definição eu falo mais bonitinha, né, uma mais fisiopatológica, sepse é aquele estado do nosso organismo em que há uma incapacidade do sistema circulatório em fornecer aquele fluxo sanguíneo adequado, tá certo? Para atender todas as nossas necessidades metabólicas, não só de oxigênio, mas de nutrientes também, causada por quê? Por uma potente resposta inflamatória, uma exacerbação dessa resposta inflamatória, mais do que se esperava, né? E que, no final das contas, se esse processo continuar, né, nós vamos ter uma queda da pressão, uma incapacidade de manter a pressão. E, no final, você não tendo a capacidade de manter a pressão associada ao fluxo sanguíneo precário, uma diminuição da perfusão para os órgãos vitais. Então, no final das contas, chegar a esse ponto aqui, pessoal, é um quadro de sepse mais grave. Então, no fim das contas, surgiu também no sepsis 2, né, de 2012, o conceito de sepse grave. Ou seja, é aquele conceito em que há o quê? Disfunção orgânica. Então, aqui, a diminuição da perfusão sanguínea dos órgãos vitais é quando vai ocorrer a disfunção orgânica. Tá certo? Então, no final das contas, em termos práticos, o conceito de sepse grave é aqueles critérios de sepse que eu falei no slide anterior, tá certo? Mais uma presença de uma disfunção cardiovascular ou de uma disfunção respiratória ou 2 ou mais disfunções de outros órgãos e sistemas, tá certo? Como eu disse, uma definição mais prática. E quais são os critérios para essas disfunções? Bom, essa tabela, ela me dá a maioria deles. Então, para ter uma disfunção cardiovascular num paciente com processo infeccioso, né, eu teria que ter a queda da PA, já até falei no slide anterior, então a hipotensão arterial, a presença de alteração no tempo de enchimento capilar, a oligúria, né, então a oligúria muitos pensam no renal, mas está muito relacionado ao cardiovascular também, a acidose metabólica, né, e ao aumento do lactato. Mais tarde eu vou falar um pouco mais desse lactato. No caso da respiratória, a PCO2 aumentada em relação à basal e, principalmente, uma disfunção na relação PO2-FO2, tá certo? Além de ser aquele paciente que você precisa de uma FO2 bem alta
né, acima de 50%, para você ter uma saturação adequada. Ou aqueles pacientes que estão em oxigenoterapia sob pressão, né, VNI, ventilação mecânica. Na neurológica, basicamente, alterações agudas do nível de consciência. Quando a gente fala em alteração aguda do nível de consciência, a gente mede essa alteração através da escala de Como de Glasgow, tá? Então, alterações da escala de Como de Glasgow. A hepática está intimamente relacionada ao aumento de bilirrubinas, o TGP também, mas com certeza as bilirrubinas são mais importantes nessa avaliação. A renal, creatinina, então a gente vai focar muito na creatinina, não tanto na oligura mais cardiovascular, e as hematológicas, na plaquetopenia, abaixo de 80 mil, alguns trabalhos falam em até 100 mil, né, ou uma redução do número de plaquetas em relação às plaquetas dos dias anteriores. Então, para a gente fazer um resuminho, né, sobre as disfunções orgânicas da sepse grave, eu fiz esse slide, mostrando a hipotensão cardiovascular, a oligúria, como eu disse para vocês, é mais cardiovascular, pensando no quadro infeccioso grave, a elevação da creatinina, pensando numa disfunção renal, relação PaO2, FO2 abaixo de 300, ou FO2 alta para manter boa saturação respiratória, né? A contagem de plaquetas, como eu disse, alguns serviços 80 ou 100 mil, ou uma queda de 50% do número dessas plaquetas em relação ao maior valor registrado nos 3 dias. Ou seja, você faz ali o hemograma seriado todos os dias. O paciente está grave, você está controlando o hemograma todo dia. Aí você pega os 3 últimos hemogramas, né? E quando você for fazer o 4º hemograma, se as plaquetas desse 4º hemograma tiver menos de 50% do melhor hemograma de plaquetas daqueles 3 anteriores, ele é um critério de disfunção hematológica. O lactato, acima de 2 vezes o valor de referência, é cardiovascular. O rebaixamento de nível de consciência, ou seja, a escala de Como de Glasgow, né? E as bilirrubinas, mostrando as alterações, a disfunção hepática. Tá certo? Bom, sabendo o que é sepse grave, agora a gente pode falar sobre o choque séptico. Bom, o choque séptico, claro, é um estágio mais avançado, com certeza, isso não é nenhuma dúvida. Agora, o interessante do choque séptico é ele que tem a ver com o início do tratamento. Olha a definição. É um quadro de sepse grave, com disfunção cardiovascular, ou seja, hipotensão, na imensa maioria das vezes, tá certo? E persiste com essa disfunção, apesar de um tratamento que você faz uma reposição volêmica com 40 ou mais ml por quilo de fluidos endovenosos na primeira hora de tratamento, tá certo? Então, você vai dar esse diagnóstico de choque séptico depois que você começar a tratar. Antes, a princípio, você não fala. Ah, claro, a gente costuma falar, né? Mas na maioria das vezes, pelo sepsis 2, claro, considerando o sepsis 2, você está tratando uma sepse grave, só vai dizer que é choque depois que fizer a reposição volêmica. Ou seja, é aquela sepse com hipotensão persistente, mesmo que eu tenha feito uma reposição volêmica adequada, tá bom? Agora, se eu, ao invés de 40, já infundir 60 ml por quilo de líquidos e a hipotensão continuar, aí eu chamo de choque séptico refratário, ou também choque séptico refratário a fluidos, tá certo? Também é um termo a ser usado. E nesse caso, né, com certeza eu vou usar drogas vasoativas. Se eu usar drogas vasoativas e tiver com uma dose otimizada dessas drogas vasoativas, aí as mais usadas seriam a dopamina, epinefrina e norepinefrina em doses otimizadas, e eu não estou resolvendo o problema, então eu chamo de choque séptico resistente às catecolaminas, ou choque séptico refratário a fluidos e drogas. Tá certo? Também é um termo aceito, tá bom? Isso é importante na hora que a gente for ver a questão do tratamento, tá certo? Tudo isso dentro do conceito de sepsis 2, um conceito de dor de pelo menos 10 anos atrás, tá bom? E aí é que tá. Agora, em 2016, ou seja, há 7 anos atrás, foi feita uma nova avaliação, um novo consenso chamado de sepsis 3, tá certo? O que mudou no sepsis 3? A partir de agora, pessoal, toda sepse tem disfunção orgânica,
tá certo? Então, para eu dizer que o paciente tem sepse, ele tem que ter disfunção orgânica. Então, no fim das contas, aquele conceito de síndrome de resposta inflamatória sistêmica que eu usava para definir a sepse, que eu brinquei lá com a matemática, não é usado mais, porque eu tenho que ter disfunção orgânica. E, claro, o conceito de sepse grave vai embora, porque o conceito de sepse grave é o novo conceito de sepse. Então, esse conceito de sepse grave, pelo sepsis 3, deixa de existir, tá bom? E qual que é a outra mudança? Para avaliar essa disfunção orgânica, não é mais aquela tabelinha que eu mostrei para vocês, né? Cardiovascular, renal, bilirrubina, não. Agora, se dá preferência ao uso de scores, tá certo? Scores que foram elaborados. E o que foi escolhido pelo sepsis 3 foi o PSOFA, né? O SOFA adulto, e colocaram para a pediatria como PSOFA, né? Então, este score, essa tabela passa a ser utilizada. E termos valores maiores ou iguais a 2 num paciente com infecção indicaria a disfunção orgânica. Eu vou voltar nessa tabela daqui a pouco, eu explico ela melhor para vocês, ela está maior em outro slide. Bom, então, sepse, tá? O novo conceito de sepse passou a ser o quê? Uma disfunção orgânica com risco de vida causada por uma infecção, ou seja, uma resposta à infecção. Então, matematicamente, entre aspas falando, seria infecção mais o score PSOFA maior ou igual a 2 pontos, tá certo? Já o choque séptico, o conceito ficou semelhante, não igual, mas semelhante. Ou seja, sepse com persistência da hipotensão, apesar da reposição volêmica adequada, aqueles 40 ml por quilo, até aí está tudo igual, necessitando de vasopressores para manter a pressão arterial média adequada, até aí tudo bem, vocês vão ver no tratamento que quando chega com 40 ml eu já posso iniciar mesmo os vasopressores, ele só colocou na definição, mas adicionou isso aqui, ó, um nível de lactato sérico acima de 2 milimoles por litro. Bom, mais para o final da apresentação, vocês vão ver que a gente, teoricamente, não pode valorizar tanto o lactato a ponto de colocar ele na definição, tá certo? Eu acho que para adulto tudo bem, para criança nem tanto, mas é o conceito que nós temos vindo do sepsis 3. Então, pessoal, por que eu apresentei os dois? Eu poderia ter apresentado para vocês somente o mais novo, somente o sepsis 3, tá certo? Mas sabe por quê, pessoal? Porque na prática, o sepsis 2 ainda é muito utilizado. Na verdade, ele é o mais utilizado no mundo ainda. Eles são conceitos mais sensíveis. A gente dá mais diagnóstico de sepse com o sepsis 2, né? Na verdade, porque eu não preciso nem ter disfunção orgânica para dar o diagnóstico de sepse. E o sepsis 3 hoje é critério em UTIs, tá bom? Então, é bem interessante isso. A gente usa os nossos pronto-socorros, a maioria, se for ver, a galera aqui de emergência, que quer tratar logo, quer iniciar o tratamento, vai usar os conceitos do sepsis 2 na maioria das vezes. Agora, na UTI, se o paciente chega na UTI, eles vão usar esses conceitos de sepsis 3. Então, ainda há uma discordância no mundo médico de qual que se usa, tá certo? Bom, sabendo disso, sabendo que existem esses conceitos e que existe essa diferença de conceito e que é bom sabermos os dois, porque ambos ainda são usados na prática médica, vamos falar um pouco dos outros dados, como a epidemiologia. Bom, falam-se aí em torno de quase 50 milhões de casos de sepse no mundo, sendo que metade desses casos seriam crianças, né? E dessas crianças, desses quase 25 milhões de crianças que têm sepse no mundo, praticamente ali 3 milhões de mortes, isso é muito, dá mais de 10%, isso é muito alto, tá certo? E, claro, ele além de ter uma alta mortalidade, ele tem uma alta morbidade, né, necrose, etc., então incapacita muito. Mas vocês concordam comigo que esses dados não são confiáveis? Por quê? Primeiro, que a maioria dos estudos é feita em UTI ou hospital rico, de país de primeiro mundo. Tá certo? Porque eles têm protocolos e critérios mais rígidos, né? E aí conseguem ter os dados mais facilmente. E o que a gente viu agora, né? A gente acabou de ver que até o conceito de sepse é visto de forma diferente
E, às vezes, dentro de um mesmo serviço, de um mesmo hospital, na emergência pensa de um jeito, na UTI pensa de outro. Então, se a gente tem definições diferentes, critérios diagnósticos de alta diferentes, para ter uma epidemiologia realmente é muito mais difícil. Então, tem que chegar no consenso global para a gente ter uma epidemiologia confiável. Agora, a etiologia já é mais conhecida. Então, as bactérias que mais provocam esses quadros, né, são, primeiro, dentro dos gram-negativos, a E. coli, a famosa E. coli das pielonefrites, a E. coli das doenças gastrointestinais, né, pseudomonas aeruginosas das doenças oportunistas, né, dos abscessos, septicemias e fístulas enterocutâneas, etc., né, nos imunossuprimidos, a Klebsiella provocando sepse, doenças pulmonares em unidade de terapia intensiva, a duplinha, né, dos gram-positivos que nós conhecemos, que está na nossa comunidade, Staphylococcus aureus e o pneumococcus, Streptococcus pneumoniae, das pneumonias, doenças de pele, né, das meningites, e mais raramente, claro, em pacientes imunodeprimidos, podemos ver os fungos também. Infelizmente, mesmo nos quadros sépticos, a hemocultura tem uma baixa positividade. A gente está falando aí em um pouco mais de 30% de positividade em um paciente séptico, né? E, na verdade, pessoal, na prática ainda, assim, pelo menos em nosso serviço, é menos que isso. Para dizer que a gente tem 3 positivos em sepsis a cada 10, a gente está achando até muito. E os principais focos são, né, não tem muito segredo, continuam sendo os pulmões, as vias urinárias e a parte gastrointestinal, biliares e trato gastrointestinal. E a maioria dos casos estão lá, né, naqueles pacientes institucionalizados, internados, de pós-operatório, os crônicos, neonatos, né, unidade neonatal, e os imunodeficientes, com certeza, eles são um grupo alto aí de risco para sepse / choque séptico. Bom, fisiopatologia. Vamos tentar entender a fisiopatologia. Eu tentei simplificar a fisiopatologia. Eu sei que quando a gente lê sobre fisiopatologia nesses livros, né? Às vezes você lê lá 2, 3, você lê a primeira página 3 vezes, agora eu entendi. Quando vai para a segunda página, já esqueceu tudo da primeira. Então, eu tentei explicar de uma forma mais fácil para ver se a gente entende. Claro, como muita coisa em medicina não é totalmente compreendida, mas o que se sabe é que o choque séptico, pessoal, é um choque distributivo, tá certo? Então, ele não é um choque hipovolêmico, ele não é um choque cardiogênico, não é um choque obstrutivo. Então, há um problema na distribuição do débito cardíaco. Olha, ele está aumentado, olha, ele está normal, olha, ele está reduzido dentro do processo, tá? Fisiopatológico. Então, começamos lá com um agente, né, uma toxina bacteriana extremamente virulenta, provocando um estímulo inflamatório intenso, que vai desencadear a produção de mediadores TORA, mediadores potentes, como é a interleucina 1 e o fator de necrose tumoral, tá certo? Eles provocam um processo inflamatório já intenso desde o início, né, com uma adesão intensa de neutrófilos às células endoteliais, expõe muito o endotélio do paciente, tá certo? E, claro, expondo muito, vai ativar com intensidade o mecanismo de coagulação. E, de cara, já no início do processo, a gente vai ter microtrombos, tá certo? Então, realmente, é um processo muito intenso desde o início. E, claro, quando a festa começa nessa intensidade toda, vários outros mediadores também vão querer aparecer, né, na nossa história, né? Então, no fim das contas, nós vamos ter vários outros mediadores que vão participar e potencializar todo esse processo aí de inflamatório, processo inflamatório, tá certo? E aí, claro que a gente vai ter os mediadores anti-inflamatórios, eles vão tentar, com esse feedback negativo, dar uma freada nesse processo, porém, infelizmente, não se consegue, tá certo, pessoal? Então, com a sequência do processo, nesse processo inflamatório, todos nós sabemos que quem sofre primeiro são lá no sistema vascular periférico, né? Então, a gente vai ter dilatação de artérias e arteríolas. E aí, pessoal, vai diminuir a resistência vascular sistêmica. Estamos aqui, pessoal, na principal diferença fisiopatológica do choque distributivo para os outros tipos de choque, cardiogênico, hipovolêmico, etc., em que há aumento da resistência vascular, tá certo? Então, a principal característica do choque distributivo é essa diminuição,
tá bom? Inicialmente, né, com a diminuição da resistência vascular sistêmica, eu vou ter uma diminuição da pós-carga. Então, basicamente, com o aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória e a diminuição da pós-carga, né, da dificuldade do sangue sair do coração, o débito cardíaco inicialmente, que estava normal, vai aumentar, tá certo? Porém, pessoal, mesmo com essa tentativa do organismo aumentando o débito cardíaco para aumentar as trocas gasosas, né, e de nutrientes, os mediadores vasoativos que eu citei no slide anterior estão a toda. Então, eles estão o quê? Promovendo o desvio do sangue das redes capilares. Então, mesmo com o aumento do débito cardíaco, o processo continua e continua intenso, porque essas trocas estão precárias. E, no fim das contas, a bomba não aguenta. Então, o que eu vou ter durante o processo? Uma disfunção miocárdica. E quando há disfunção miocárdica, aí não tem jeito. O débito cardíaco vai diminuir e é a hora que o paciente vai ter o quê? Hipotensão. É a hora que a pressão arterial vai cair. Tá certo? Então, esse paciente que já está com o débito cardíaco diminuído, a pressão caiu, né? Nós vimos que a pressão caiu, que o débito cardíaco não está adequado, tá certo? Deixa eu ver aqui, parou um pouquinho aqui o slide. Isso, débito cardíaco diminuído, pressão arterial caiu, hipotensão. O fluxo capilar está precário, né? Viu? Os mediadores vasoativos desviam o sangue das redes capilares. Ainda tem aqueles microtrombos que estão sendo produzidos a toda pelo mecanismo de coagulação. Tudo isso vai promover a diminuição de entrega de oxigênio aos tecidos e redução da capacidade da remoção do CO2 produto de excreção. Lembra do conceito de sepsis lá que eu falei, o conceito fisiopatológico? Está aqui, ó. Tá certo? E isso vai culminar com um processo o quê? Diminuição da perfusão para os órgãos e tecidos. Diminuição da perfusão, disfunção orgânica. Se o processo continuar, falência de um ou mais órgãos, e aí a mortalidade nessa fase já está altíssima. E tudo isso, paralelamente, com um consumo excessivo, com a coagulação excessiva, podendo chegar a CIVD. Então, é um processo muito intenso, mas não muito diferente de outros processos inflamatórios, só que muito intenso, tá certo? Então, sepsis é um processo infeccioso com um processo inflamatório, só que tudo muito intenso, tá certo? Bom, então, como eu disse para vocês, ele é um choque distributivo, né, que aí há alterações do débito cardíaco, há uma combinação de volume intravascular diminuído, ou seja, hipovolemia, seja absoluta ou relativa, a disfunção miocárdica, eu falei para vocês, e as anormalidades da vasodilatação periférica, que eu também disse para vocês. Desvio de sangue, dilatação de artérias e arteríolas, diminuição da resistência vascular, desvio do sangue das redes capilares, etc, etc. A hipovolemia relativa, eu já disse, né, esse desvio, esse extravasamento capilar, aumento da permeabilidade capilar pelo processo inflamatório, né? Porém, dependendo da doença do paciente, a gente pode ter também hipovolemia absoluta. O paciente pode ter uma doença gastrointestinal e ter vômito e diarreia a toda, né? Pode ter febre e taquipneia incontroláveis. Pessoal, febre alta, acima de 39 graus, tá? E taquipneia importante, não controlados em 24 horas, podemos perder até 7% do nosso peso corporal somente com perda insensível, somente pela respiração e pela transpiração, tá certo? E, claro, é uma criança que está, quem passou na pediatria já viu, né? Então, assim, não quer se alimentar, não quer beber líquido, etc, etc, tá bom? Isso, todo esse processo associado à disfunção miocárdica e à anormalidade de vasorregulação explicam totalmente a fisiopatologia da sepse, tá certo? E, no final das contas, em termos clínicos, quando o paciente entrar num estado de choque séptico, né, nós vamos ter dois tipos clinicamente de choque séptico. O choque quente, que é mais comum em adultos, e o choque frio, que é mais comum nas crianças, tá certo? O choque quente, aí eu falo que aí o adulto dá azar nessa hora, ele é mais difícil de reconhecer. Por quê? Olha aqui, enchimento capilar rápido, pulso cheio e oscilante, né? Então você vai dizer, esse cara não está em choque, mas aí você faz o débito urinário, ele está com ligúria. Opa,
infecção grave, adulto, né? Mesmo com essas extremidades bonitinhas, enchimento tudo bonitinho, tá com infecção grave, fez oligúria, opa, lembre-se do choque. Agora, a criança não, a criança, ela conta pra gente, clinicamente, que ela tá ruim. Ó, extremidade fria, má perfusão periférica, enchimento capilar lento, né? Pulsos fracos e, claro, oligúria. Então, aqui, é muito mais fácil para o pediatra detectar esses sinais de choque que o clínico, porque está muito fácil de ver que que a criança está entrando num processo de choque. Então, no final das contas, quando a gente fala de quadro clínico, né, a sepsis, dependendo do agente infeccioso, o gram positivo é uma coisa mais súbita, o gram negativo, a piora já é mais progressiva, mas inicialmente não se diferencia de outros quadros de infecção, como uma febre, um ataque cardíaco, uma sudorese, principalmente no período febril e ataque piné. No início a pressão está normalzinha, tá certo? Porém, quando o processo lá de sepsis se instala, o primeiro sinal assim que a gente começa a pensar é quando essa criança tem alteração do nível de consciência, tá certo? Quando o Glasgow dele começa a bagunçar, você já começa a pensar. Nessa hora, assim, temporalmente, estima-se que a pressão já está começando a cair, tá certo? E, posteriormente, claro, quando ela entra no estado de choque séptico, ela faz todos os sinais e sintomas de choque frio, tá certo? Então, é aí, pronto, que não tem mais dúvida que essa criança está ali grave, que precisa de, inclusive, não só do tratamento, mas urgentemente de uma UTI. E, claro, se eu tiver alguma disfunção de órgão já estabelecida, eu vou ter consequências dessa disfunção. Por exemplo, aquela criança que estava só taquipneica pela febre, agora vai estar dispneica por disfunção respiratória, a oligúrica na cardiovascular, a icterícia na hepática, etc, etc. E, em termos de investigação, a primeira coisa que eu digo para vocês é que, para termos sepsis shock step, nós temos que ter infecção, obrigatoriamente. Então, tem que diagnosticar a infecção. Então, o famoso kit febre, eu chamo de kit febre, né? Hemograma, EAS, raio-x de tórax, com certeza. Como a infecção é grave, já pede logo a urocultura para não perder tempo, tá certo? Ureia e creatinina, avaliação renal, lembrar que a creatinina está relacionada à disfunção renal, tá certo? TGO, TGP e bilirrubinas, pensando numa avaliação hepática, lembrando que o mais importante para a disfunção hepática são as bilirrubinas, tá certo? E os eletrólitos. Bom, os eletrólitos, claro que eu quero saber se o sódio, o potássio tem distribuidor eletrolítico, mas não esqueçam de pedir o cálcio, tá? A hipocalcemia é comum na sepse e ela atrapalha tanto a ressuscitação volêmica, tá? Quanto ela potencializa uma disfunção miocárdica. Então, a gente tem que ter cuidado de pedir o potássio. Idem a glicemia. Atrapalha tanto a ressuscitação como piora a disfunção miocárdica, as hipoglicemias, tá certo? Pensando no subcoagulação, eu vou pedir o tempo de protombina e tromboplastina parcial ativada, porém, se esse paciente estiver sangrando para tudo quanto é lado, você pensa que pode ser CIVD, peça também os mais específicos para CIVD, que é a fibrinogênio ou dedímero. Na prática, a gente pede logo os 4 aí para não perder tempo. Gasometria arterial, estado para ver os estados de acidose, para ver a PO2, para ver a PCO2, né, é importante. E o lactato, que eu comentei sobre ele, que inclusive está na definição, né, de choque séptico. O lactato, pessoal, ele é um produto de respiração anaeróbia, tá bom? Produto de respiração anaeróbia dos tecidos. Então, se ele está aumentando, se ele está aumentado, quer dizer má perfusão tecidual, tá bom? Então, por isso que ele inicialmente tem uma importância muito grande. Porém, eu ainda vou falar mais um pouquinho sobre ele, alguma coisa em relação à pediatria. As hemoculturas, apesar da baixa positividade, nós vamos pedir, claro, não tem como, né? Antes dos antibióticos. E os marcadores inflamatórios, peçam, tá? Não é só enfeite. Ah, eu sei que ele está com inflamação, com infecção, para que eu vou pedir? Peçam, e inclusive eu até deixei como penúltimo slide para falar desses 3 aqui, para a gente ter uma atenção especial para eu explicar a importância deles, tá bom? Os exames de imagem, claro, para identificar o foco da infecção, podem ser necessários. Bom, em termos de diagnóstico diferencial, o diagnóstico diferencial é com os outros tipos de choque, né? Choque hipovolêmico, das hemorragias graves, choque cardiogênico dos infartos agudos do miocárdio, né? Basicamente, ali, história, exame físico, e pedir eletrocardiograma e marcadores cardíacos sérios,
já vão resolver o meu problema. A presença de infecção é um dos principais diferenciais, já facilita muito para a gente saber que trata-se um choque séptico, um choque distributivo, tá certo? Então, essa dificuldade pode ser um pouquinho maior nos adultos, em criança não tem muito nessa diferenciação. E, claro, a adoção de critérios e scores, tá certo? Na verdade, esses scores já existiam, não surgiram em 2016, porém, eles foram mais valorizados em 2016. E dos dois mais famosos que vinham desses 10 anos para cá, o SOFA pediátrico, ele foi considerado o melhor para entrar na recomendação do sepsis 3. Então, aqui eu mostro para vocês o score PSOFA de 2016, tá certo? Mostrando, sim, que se eu tiver 2 ou mais pontos, eu já determino a disfunção de algum sistema, de algum órgão. O respiratório ele vai considerar a divisão entre a PO2 e a FO2, ou seja, temos que ter gasometria arterial e temos que fazer oxigenoterapia com FO2 conhecida, né, para fazer isso. Ou, se eu não tiver a gasometria, a saturação, né, SpO2, porém eu tenho que ter FO2 também, tá certo? Fazendo essa divisão, o resultado dessa divisão, a gente determina o score dele, se é 0 ou mais pontos, tá certo? Lembrando que a PO2, a gente dá a PO2 ali entre 60 e 80 normal, então a gente vai dividir 80, que é normal, dividido pela FO2. Por exemplo, se ele está em ar ambiente, a FO2 é 21%. Então, eu vou dividir 80 por 0,21, que é 21%, tá? E no final dá essas contas aí. A parte de coagulação, com certeza, é a contagem de plaquetas, tá certo? Aí, em 2016, eles já usam um valor zero de 150 mil, lá a gente falou em 80, 100 mil, né? Para consignar esse score zero. O hepático, bilirrubina total, então, de acordo com o valor da bilirrubina, você já dá o score. O cardiovascular é pela pressão arterial média pela idade, tá certo? De acordo com a idade, vocês estão vendo aqui. Porém, se o paciente já estiver usando uma droga vasoativa, você vai ver a dose que está usando para estabilizar o paciente e determinar pela dose que você está fazendo, tá certo? A neurológica, pela escala de coma de Glasgow, né? A renal, creatinina pela idade, e olha ele aqui de novo, né, o lactato indicando perfusão tecidual inadequada, o valor acima de 2 como um valor de score, tá certo? Só um adendo, pressão arterial média, basicamente é a pressão sistólica mais 2 vezes a pressão diastólica dividida por 3. Aqueles monitores de box de emergência de UTI, eles já dão a PAM. Porém, se você não tiver, for feito manualmente, você calcula a PAM e diz, pega a sistólica, mais 2 vezes a diastólica e divide por 3. Tá certo? Bom, já falamos de conceito, falamos de epidemiologia, aquela epidemiologia bem marromeno, né, que a gente sabe que não é confiável. Falamos aí de fisiopatologia, falamos de etiologia, falamos de diagnóstico, e aí dentro do diagnóstico, o quadro clínico, né? Agora, vamos falar de tratamento, que é aqui, né, justamente no tratamento, onde temos que nos apegar a quê? A protocolos, né? E aí, como eu disse, eu procurei, além de ser o mais novo, o mais didático. E é o que eu vou apresentar para vocês hoje, o mais atualizado, tem pouco mais de um ano que foi lançado, tá certo? Então, fala-se que ele pode ser aberto em crianças com suspeita de sepsis. Bom, tá lá, tá escrito tudo bem, mas suspeita de sepsis geralmente não é, né? Porque a sepsis, ela é muito na nossa cara. Mas, claro, na sepsis comprovada e no choque séptico, eu tenho que usar. E sempre usar o mais precocemente possível. Vocês viram na fisiopatologia que chega um momento que a pressão cai. Porém, a pressão tá, até a pressão cair ali para trás, a pressão está normal. Então, se começarmos antes disso, a resposta da criança vai ser maior. O problema é que, geralmente, quando a criança chega para você num serviço de emergência, ele já está num nível aí de hipotensão. Tá certo? Então, temos a chamada ressuscitação inicial, o famoso pacote da primeira hora. O que você vai fazer com esse paciente na primeira hora de tratamento? São 9 pontos que podem ser usados, tá certo? Primeiro, claro, a monitoração, aquele paciente que vai ficar no monitor, no box de emergência, monitor de UTI, aqueles monitores que vocês sabem que tem a pressão arterial, que tem lá o eletro, tem as frequências cardíacas, respiratória e a saturação, né? Então, são aqueles monitores, com certeza aquela criança tem que estar com um monitor desse. Segundo ponto, a oxigenação. As trocas estão muito comprometidas, então eu tenho que manter uma boa saturação.
Já se fala muito em saturação de 94%, né? Como se fosse a saturação ideal, porém, ainda na sepse, ainda se considera 92% como a saturação ideal. Preferencialmente, você vai colocar essa criança na cânula nasal ou na máscara não reinalante. Entendam-se cânula nasal como aquele catéter de 2 vias que vocês conhecem, que vem quase todos os dias nos pacientes pediátricos, tá certo? Porém, aquele instrumento lá que vocês veem, que chamamos de catéter, inclusive os staffs na visita, e eu também chamo, na verdade, o termo correto é cânula, tá certo? Aquilo tem 2 vias, não aquilo chama cânula. Catéter é um sistema de uma via só, igual uma sonda vesical, um catéter vesical, tá certo? Porém, foi um termo que já foi aceito, né? Foi tão introduzido dentro da comunicação dentro da medicina, que é aceito chamar de catéter, mas o nome correto mesmo chama-se cânula, tá? E a máscara não reinalante, né? Muito importante. Claro que se o desconforto estiver importante, o paciente estiver muito grave, aí eu começo a pensar em pressão positiva de vias aéreas. O bebezinho, o CPAP, né? Crianças maiores, a ventilação não invasiva. E, claro, se disponível no seu serviço, usem sem medo, né? A cânula nasal de alto fluxo, fantástica, impede muita criança de ir para UTI, né? Principalmente nas bronquiolites, tá? Pacientes que, claro, entrarem em insuficiência respiratória, aí não tem jeito, aí eu vou ter que entubar mesmo. Agora, naquele choque final ali que eu falei que é resistente às catecolaminas ou refratário a drogas e fluidos, nós podemos usar a ECMO, tá? Eu também vou falar um pouquinho dele mais para frente. O acesso venoso, sempre 2 acessos, tá? Isso aí é importantíssimo, tá? Umas para medidas de salvamento, outros para infusão de drogas, pode ser intraósseo se não tiver, e claro, posteriormente, se possível, necessariamente, no acesso venoso central. Do acesso venoso central não só para infusão, mas para monitoramento mais invasivo e mais adequado do paciente. A antibiótico terapia, lógico, né, a gente está falando em infecção, a gente tem que falar de antibiótico terapia. Começar sempre, né, nesse pacote da primeira hora, então, a gente fala em até 1 hora da abertura do protocolo. Na verdade, é uma das primeiras coisas que a gente prescreve, né? Então, ainda a gente não sabe qual agente, não tem hemocultura, então a gente vai empiricamente, né, pensando no germe comunitário, na cefalosporina Teixeira geração, a famosa ceftriaxone 100 mg por quilo dia endovenoso, 1 a 2 vezes ao dia, tá certo? Caso suspeite de uma infecção estafilocócica, eu posso associar a oxacilina e fazer um esquema de oxacilina mais ceftriaxone, tá bom? Agora, se for uma pielonefrite, origem geniturinária, ao invés da ceftriaxone, eu posso usar o aminoglicosídeo, posso usar a gentamicina ou a amicacina no lugar da ceftriaxone. Agora, se for uma sepse de uma natureza gastrointestinal, diarreia, vômito, etc., além da ceftriaxone, nós podemos fazer a clindamicina ou o metronidazol associados. Agora, se for imunossuprimido, sabidamente imunossuprimido, aí lembrar que o Pseudomonas está aí, tá? Ele tem risco nos imunossuprimidos. Aí o cefepime, né, uma cefalosporina de 4ª geração, substituiria a ceftriaxona, tá bom? Ou eu poderia usar um carbapenem, imipenem ou meropenem. Em pediatria a gente usa muito mais o meropenem, né? Se for também um imunossuprimido com risco de infecção fúngica, aí a anfotericina B pode ser associada ao antimicrobiano, no caso a ceftriaxona, tá bom? Como eu disse para vocês, nós temos que corrigir hipoglicemia e hipocalcemia. Olha aqui, ó. Contribui para a disfunção miocárdica, resposta insatisfatória a medidas de ressuscitação. Então, temos que corrigir. Quanto que eu vou corrigir? Bom, cálcio ionizado abaixo de 1,1. Fazemos o gluconato de cálcio a 10%, na dose de 50 mg por quilo, que daria aí, basicamente, meio ml por quilo, numa sua dose máxima de 2 gramas, né, que são 20 ml, numa infusão lenta, tá bom? Já na hipoglicemia abaixo de 60, nós usamos a glicose endovenosa de 0,5 a 1 grama por quilo, tá bom? E aí, se a gente colocar, fazer as continhas, no de 25%, 2 a 4 ml, no de 10%... Eu não posso fazer isso. Você pode fazer... A Siri quer entrar na nossa discussão. Então, de 25%, 2 a 4 ml, no soro de 10%, 5 a 10 ml por quilo, tá certo? Agora, claro que essa criança pode ter o contrário, ela pode desenvolver uma hiperglicemia.
E se isso ocorrer por 12 horas ou mais, pensar em considerar o uso da insulina, tá certo? Perfeito. Corticoides, ele está aqui no pacote da primeira hora, mas de todos é o que menos é usado na primeira hora, né? Por quê? Porque ele a princípio, pode ser usado naquele choque resistente às catecolaminas, né? Ou choque refratário a fluidos resistente a catecolaminas, ou seja, não seria na primeira hora. Porém, se for um paciente com a doença endócrina, tiver algum sinal de insuficiência adrenal, você já pode usar na primeira hora, tá certo? Aí a gente vai usar, no final das contas, o hidrocortisona em dose alta, em dose de estresse, que a gente fala, tá bom? Também vou falar lá mais para frente sobre isso. A hemotransfusão, concentrada de hemácias, quando que nós vamos transfundir o nosso paciente? Com a hemoglobina abaixo de 7, a gente já transfunde na sepse, choque séptico, tá? Eu não preciso esperar uma descompensação hemodinâmica para transfundir meu paciente. Neste caso, não, tá bom? Ou se eu posso transfundir se a saturação venosa central de oxigênio estiver abaixo de 70%. O que é isso? Também eu vou explicar mais para frente, tá? Nos alvos terapêuticos eu vou explicar. Nutrição. De preferência, sempre botar o intestino para funcionar o mais precocemente possível. Seja oral, seja por sono. Então, se recomenda, tá? Nas primeiras 48 horas, claro, se não tiver nenhuma contraindicação, né? Se o paciente não tiver grave, ou se a doença for uma doença gastrointestinal que não está tão intensa, a gente botar esse sistema para funcionar. Porém, se não for possível, eu passo para a parenteral depois de 48 horas, não tem problema. Porém, lembrar que depois de 7 dias de parenteral, esse paciente pode ter muito distúrbio metabólico, tá? A parenteral não consegue resolver tudo. Então, a parenteral, depois de 7 dias, pode ser nociva para o paciente. Então, quanto antes, iniciar a nutrição enteral, tá certo? E a estrela do pacote da primeira hora, né, é a ressuscitação volumétrica. Por que eu tenho que fazer ressuscitação volumétrica? Bom, o choque, né, ele vai evoluir com o quê? Com aquele processo inflamatório intenso, a perda para o terceiro espaço, né? Extravasamento capilar. Então, tem que fazer ressuscitação. E, claro, como eu disse para vocês, esse conceito é já no paciente que já começou a ressuscitação. Então, naquele paciente com sepse, que você já viu que o tempo de enchimento capilar já está alterado, tá certo? O nível de consciência já está rebaixando, não pense duas vezes. Comece a ressuscitação volumétrica. Tá certo? E aí fazemos com o quê? Com soluções isotônicas, né? Então, uma solução cristalóide balanceada, que é o ringa lactato, ou a cristalóide purinha, né? Que é o soro fisiológico. Bom, pediatria, né? O pediatra tem um pouquinho mais receio do ringa lactato, não usa tanto, né? A gente acaba usando muito mais o soro fisiológico, porém, é uma medicação muito segura, um soro muito seguro para se fazer em criança também. Mas assim, a gente vê nas emergências, geralmente o pessoal dá preferência ao soro fisiológico, tem mais afinidade o pediatra com o soro fisiológico. A dose é de 10 a 20 ml por quilo por cada etapa, por bolos, correndo rápido, de 5 a 10 minutos, tá certo? E, pessoal, nós vamos repetir essa infusão, tá? Reavaliar o paciente, claro, sempre, e repetir a infusão até que eu tenha pelo menos 3 critérios. Perfusão tecidual adequado, tempo de enchimento capilar já está belezinha, as extremidades já estão aquecidas, o paciente já não está precisando de todo aquele oxigênio que você passou para o paciente, você começa a diminuir o oxigênio, porque está saturando 100% o tempo inteiro, e a pressão voltou ao normal. Então, eu tenho que ter os 3. Tendo os 3, pronto, posso parar a ressuscitação volumétrica, botar a hidratação de manutenção e saber que eu tirei esse paciente de um risco alto de morte, tá bom? Porém, claro, eu tenho que reavaliar meu paciente sempre, tá certo? Por quê? Porque esse paciente pode desenvolver sobrecarga circulatória. Olha aqui, perda volêmica, extravasamento, né? Então, o líquido está entrando, muitas vezes ele está saindo, e aí, no final das contas, esse paciente piora a taquipneia, piora a taquicardia. Aí você vai escutar o paciente, ele está lá com crepes bolhosos, né? Aqueles crepes parecendo um bolho estourando, incha, o menino começa a inchar na sua frente, né? Você vai escutar o coração, tá lá aquele ritmo de 3 tempos, vai palpar o fígado desceu, opa, sobrecarga circulatória. Suspende a ressuscitação volumétrica, tá? Não tem conversa, para a ressuscitação e, quando possível, né, fazer o ecocardiograma para ver se o coração não sofreu, né, consequências dessa sobrecarga. Bom,
Passando numa etapa seguinte, após a ressuscitação volumétrica, aí a gente já está falando, geralmente ali, a gente já está saindo da primeira hora, na maioria das vezes, aí a gente pensa no uso das drogas vasoativas. Então, pessoal, sepse não é igual a droga vasoativa. Agora, choque séptico, sim. Ou seja, então, primeiro eu vou botar volume nesse paciente. Se eu tirei ele do quadro grave com volume, não precisa de droga vasoativa. Agora, se não, aí eu vou ter que usar. E aí nós temos 3 classes para usar, né? Os inotrópicos, os vasopressores e os vasodilatadores, tá certo? O que os inotrópicos faz? Eles aumentam o débito cardíaco. Como? Pela fórmula, né? Frequência cardíaca mais força de contração, que é o débito cardíaco. Então, ele aumenta a força de contração, ele aumenta a frequência cardíaca. Quais são os 3 representantes? A epinefrina, que é o que a gente mais usa na sepse, no choque séptico, a dobutamina, também muito usado, e a milrinona. Tá certo? Os vasopressores, então ele aqui vai atuar onde? Na disfunção miocárdica, tá certo? Já os vasopressores vão atuar naquela queda da resistência vascular sistêmica. Eles aumentam o tônus vascular periférico. Eles vão aumentar a resistência vascular sistêmica, aquele processo fisiopatológico que diferencia o choque distributivo dos tipos de choque. E hoje o principal representante é a norepinefrina. Nós usamos também a vasopressina, a dopamina muito usada, tá? Inclusive está lá nos critérios lá do STEPS 3, tal, etc, etc. Porém, muitos protocolos acabam preterindo a dopamina para a norepinefrina, tá certo? Porque admitem que a dopamina tem um risco maior de hipotensão de rebote em crianças. Então, nesse protocolo que eu vou apresentar a vocês, eles falam, prefira a norepinefrina à dopamina, por causa disso. Claro que na revisão que eles vão ter ano que vem, pode ser que eles mudem tudo, vão dizer que a dopamina é maravilhosa. Então, a gente vai ver isso nos próximos capítulos. E temos os vasodilatadores. Aí você lê aqui, você fala, pô, o vasodilatador, ele reduz a resistência arterial, diminuindo a pós-carga, né, e aumentando o débito. Mas, pô, a fisiopatologia da sepse já é de diminuição da resistência vascular sistêmica, com redução da pós-carga inicialmente. Eu vou reduzir mais, então eu vou piorar meu paciente. Aí é que tá. Tem um local, tem um momento que a gente pode usar, tá certo? Nós vamos ver no terceiro slide a partir desse aqui. Tem o nitroprusiato de sódio, muito pouco usado em pediatria, e a milrinone, sim, essa como vasodilatador é usada, lembrando que ela também tem propriedade inotrópica, tá certo? E as drogas novas, é o levosimendan, né? Ele é um inibidor de fosfodiesterase tipo 3, como são os medicamentos inotrópicos, porém com uma vantagem, né? Ele tem menor risco de hipotensão de rebote que todos esses outros aqui. Ah, ótimo, posso usar ele. Qual é o problema? O preço, né? Uma ampolinha pequenininha de levosimendan é mais de R$6.000, então até nos particulares é difícil você conseguir essa medicação, certo? Bom, então, quando eu falo em drogas vasoativas, quando que eu vou começar? E aí, pessoal, quando? É quando eu tenho, primeiramente, o diagnóstico de choque séptico. Ou seja, aquele paciente que tem disfunção, hipotensão, disfunção cardiovascular, mesmo após 40 ml por quilo daquele ringer lactato ou daquele soro fisiológico. Lembra que eu falei que a gente infunde de 10 a 20 ml? 4 infusões de 10 ml ou 2 infusões de 20 ml. Se eu não resolver o problema do meu paciente em termos de perfusão tecidual, em termos de oxigênio terapia, em termos de pressão arterial, ele entra nesse critério e aí eu já poderia usar a droga vasoativa, ou seja, já dentro dos primeiros 60 minutos, talvez eu já iniciaria. Agora não, eu resolvi esperar mais um pouquinho e fazer após 60 ml por quilo. 60 ml por quilo, se não resolver o problema, é choque refratário a fluidos. Aí não tem conversa. Aqui já é obrigatório utilizar a droga vasoativa. Aqui não tem mais conversa. Tá certo? Então, no final das contas, para a gente decidir qual medicação a gente vai usar, a gente vai decidir, a recomendação é utilizar ou o inotrópico, que é a epinefrina, ou um vasopressor, que aumenta a exame vascular sistêmico, que é a norepinefrina. Aí você vai me dizer, bom, beleza, então
eu vou usar a epinefrina ou norepinefrina? Então, eu vou usar a epinefrina, como ele é o inotrópico, eu vou usar somente quando a disfunção miocárdica for preponderante nesse paciente. Aí eu vou usar a norepinefrina quando a diminuição da resistência vascular sistêmica, alterações da vasorregulação periférica, for preponderante nesse paciente. Beleza, legal, mas na prática, você vai conseguir diferenciar qual paciente está com mais disfunção miocárdica do que a resistência vascular ou vice-versa? Não. Não vou conseguir, nem com o exame eu vou conseguir, nem com o exame laboratorial eu vou conseguir. Então, no final das contas, eu vou usar como? Pela experiência do colega. Então, tem médicos que têm uma experiência maior com a epinefrina e acaba usando ela como uma droga de escolha. Tem gente que prefere mais a norepinefrina, tá certo? Então, no final das contas, vem pela preferência do médico, tá bom? E, no final das contas, inicialmente, aquele paciente que está com sinais de choque após 40 ml quilo ou após as 60 ml quilo, ele permanece hipotenso. Eu vou ver a PA dele, ainda está baixa. Além da perfusão ruim, do oxigênio ainda, necessidade de altos volumes de oxigênio, etc. Então, neste caso, tá bom? Eu vou usar a epinefrina. Se eu quiser ela na dose de 0,05 a 0,1 microgramas quilo minuto, podendo chegar até 1,5 microgramas quilo minuto, em infusão contínua, tá certo? A norepinefrina, se eu decidir por ela, a dose inicial é a mesma, porém a dose máxima pode chegar até 2 microgramas quilo minuto. E como eu disse, neste protocolo ele fala para preferir esses dois a dopamina por aquele risco de hipotensão que eu disse a vocês, certo? Bom, pode ser, pessoal, que eu infundi lá 40 ml por quilo no meu paciente de soro fisiológico. Ou não, eu cheguei a 60 ml por quilo de soro fisiológico no meu paciente, tá certo? E aí eu vou ver a pressão. A pressão do paciente normalizou. Porém, ele ainda está com perfusão ruim, ele ainda está com oxigenoterapia ruim. Ou seja, tem sinais persistentes de choque, porém, normalizou a PA. Só a PA normalizou, o resto está bagunçado. Então, esse paciente, eu tenho que fazer um inotrópico, que é a epinefrina, tá certo? Com uma dose bem baixinha, porque a pressão já está alta, senão eu vou começar a fazer hipertensão nesse paciente. Então, eu faço de 0,03 a 0,05 microgramas quilo minuto. E, claro, vou tacando soro nesse paciente para tentar melhorar a perfusão dele, só se vou parar se então tiver sobrecarga circulatória. Agora, estou usando essa epinefrina nessa dose baixa, não resolveu? Posso usar a dobutamina. A dobutamina, ela é excelente, porque a variação de dose é muito grande. Ela, além de ser inotrópico, ela melhora muito a circulação esplâncnica, melhora a circulação renal. Então, é uma droga muito querida pelos emergencistas, né? E aí eu digo para vocês, o que eu observo nesses casos, né? Assim, eu estou falando num protocolo, mas que eu vejo mais na prática, é o colega muito mais fazer a dobutamina nesses casos do que iniciar com a epinefrina. Já usa logo a dobutamina, porque eles têm uma confiança e uma segurança muito com o uso dessa droga, tá certo? E é aqui, pessoal, nesse paciente que ainda está com sinais de choque e com a pressão normal, que eu posso ter a ajuda de vasodilatadores. Então, é aqui que eu posso entrar com a milrinona, por exemplo. Geralmente em associação. Então, eu fazia a dobutamina com milrinona, por exemplo, para dar um up no efeito inotrópico sem piorar a pressão arterial, porque a milrinona vai segurar, não vai deixar que haja uma hipertensão nesse paciente. Então, tá aí o porquê de agentes vasodilatadores também poderem ser usados numa doença que diminui a resistência vascular sistêmica, ou seja, num choque distributivo, tá certo? Ok, fiz lá aquela ressuscitação volêmica, não deu certo. Entrei com droga vasoativa, estou lá com epinefrina, norepinefrina, dobutamina, seja o que for que eu decidi, e no final das contas eu já estou usando dose otimizada dessas drogas e meu paciente não está melhorando, tá bom? O que é uma dose otimizada? Basicamente, a gente pensar em dose otimizada de adrenalina e noradrenalina de 0,6 a 1. Então, ali, ó, passei de 1, eu posso usar até 1,5 a epinefrina, posso usar até 2 a norepinefrina, mas acima de 1 e meu paciente não está melhorando, já pense que esse paciente está com choque resistente às catecolaminas, também chamado, eu gosto de sempre frisar, de choque refratário.
a drogas e fluidos, tá certo? Quando isso acontece, eu tenho que suspeitar de algumas complicações possíveis. Umas pensando em fenômeno obstrutivo, o derrame pericárdico ou pneumotórax, eu tenho que investigar meu paciente. Endócrino, hipoadrenalismo e hipotireoidismo podem estar presentes, tá certo? É um risco muito grande de hipoadrenalismo nesses casos, tá certo? Hemorragias, né, contínuas, perda contínua de sangue, a catástrofe intraabdominal e necrose tecidual. Catástrofe intraabdominal, vocês já ouviram falar desse termo? Não. Nunca, né? Então, o pediatra vai ensinar um termo cirúrgico para vocês, né? Catástrofe abdominal. Basicamente, é uma desordem não traumática, tá certo? É uma desordem abdominal não cirúrgica, não traumática, não causada por trauma, ou que é ocasionada por quê? Que dá como consequência uma peritonite intensa em vísceras, tá certo? Então, o paciente, ele desenvolve uma sepse grave, ou no caso agora, numa definição nova como uma sepse e posteriormente choque séptico, uma peritonite difusa no abdômen, e aí a gente vai ter abscesso para tudo quanto é lado. Sabe o que a gente vai ter? Fístula para tudo quanto é lado. Então, é um processo inflamatório, infeccioso, séptico, muito intenso no abdômen. É cirúrgico, tá certo? Não é traumático e é decorrente de processos infecciosos graves, tá bom? Então, bagunça o abdômen todo, e aí tem aquelas cirurgias que arranca pedaço de intestino, é um caos a catástrofe, por isso que chama catástrofe, tá certo? Beleza. Agora, investiguei isso aqui, além disso, se eu estou usando essas doses e não está resolvendo o meu problema, ou estou usando lá epinefrina em dose baixinha, estou usando dobutamina, já falar o paciente 2, 3, 4, 6 horas e não está tendo melhora de nada, também eu já posso pensar nisso aqui, e aí eu vou usar um vasopressor mais tora, mais potente que a vasopressina. Tá certo? A vasopressina, a gente começa com uma dose de 5 décimos de milésimos de unidade quilo minuto, vou aumentando progressivamente, a dose ideal ali chegando até 2 milésimos de unidade quilo minuto, alguns pacientes você pode chegar até 8 milésimos de unidade quilo minuto, tá bom? Como eu disse para vocês, nesta fase, o problema de adrenal é alto, então aqui eu já considero usar a hidrocortisona nessa dose de estresse, que na prática, em miligramas quilo dia, seria 2 a 4 miligramas quilo dia de hidrocortisona, pelo risco de insuficiência adrenal, e também, chegando nessa fase, se eu chegar com um paciente nessa fase, eu tenho que pedir hormônios tireoidianos, porque ele pode estar desenvolvendo, ou ter previamente também, uma doença da tireoide, um hipotireoidismo, tá certo? Então, nesta fase que eu vou colher T4 livre e TSH, caso, claro, o paciente chegue nessa fase, nós não queremos que o paciente chegue nessa fase. Porém, pessoal, pode ser que ele não responda nem a vasopressina. Falou, ixi, agora o que eu vou fazer? Ele não está respondendo nem a vasopressina. Aí, meu amigo, você tem que pensar e que você está num país rico, de primeiro mundo, e que todas as UTIs têm a oxigenação por membrana extracorpórea, a ECMO. Tá certo? Então, a ECMO é a hora de se usar, né? É o último ponto aí de tratamento para salvar o seu paciente. A ECMO, ele trabalha como um coração artificial e um pulmão artificial. Ele fica do lado direito, né, do paciente, o coração direito, e dá um up muito grande para a parte esquerda da cardíaca e pulmonar. Então, ele é usado em situações realmente específicas, né, como quadros cardiovasculares gravíssimos, né, doenças pulmonares idem, e infecções graves, tá aqui a sepse, né, e a sepse que é refratária, resistente a catecolaminas, que não respondeu nem a vasopressina. E esses pacientes, quando chega nesse ponto de nem responder a vasopressina, pessoal, se não tiver a ECMO, a morte é altíssima, a índice de mortalidade é altíssimo, com certeza passa dos 50%, mesmo em criança, tá certo? Se tivermos a ECO, cai para menos de 20%. Isso dentro da sepse já é um ganho, né, num paciente tão grave assim. Então, aqui é um resuminho bem simples de como é a ECMO, né? Então, a gente puxa, drena o sangue do coração do lado direito, que está abaixo do coração. Basicamente, pode ser na cápsula inferior? Pode, mas na maioria das vezes a gente drena o sangue da veia femoral direita. Então, uma cânula é inserida na veia femoral direita. Essa cânula de drenagem
o sangue vai por essa cânula, a bomba de propulsão puxa esse sangue, né? Temos um fluxômetro, igual temos lá nos oxigênio-terapias, que a gente vai definir a FO2, o quanto de oxigênio, o quanto de ar que vão estar no oxigenador. Esse sangue chega nesse oxigenador, no oxigenador, ele tira o CO2 e entope de oxigênio de acordo com a FO2 que você determinou, e pela cânula de retorno, ele volta para o corpo do paciente via veia cava superior ou na inserção da cava superior com o átrio direito, tá certo? Fazendo esta circulação direita aqui, contínua para o paciente com sangue muito oxigenado, sabendo que do lado esquerdo, apesar de insuficiente, também está tendo um trabalhinho aqui, tá certo? Então, basicamente, essa é a forma de se funcionar uma ECMO. Eu botei aqui um outro modo aqui de explicar, também igual, tá? E aqui uma foto de uma ECMO, né? Então, assim, claro que aqui é tudo cheio de tudo para lá e para cá, fica difícil a gente raciocinar dentro dessa foto. Mas só para mostrar para vocês, estão vendo o sangue mais clarinho e o sangue mais escuro, né? O sangue mais escuro, o sangue venoso, rico em CO2, e o sangue clarinho, rico em oxigênio, já dá para ver, pelo menos nessa foto aqui. Tá certo? Beleza. Tratei o que tinha que tratar, dei o meu melhor e o melhor do tratamento para o paciente, né? Quero que ele melhore. Ele melhorar, né? Ou seja, quais são os alvos do tratamento desse paciente? O que eu espero que o meu paciente tenha para determinar que ele saiu do choque, né? Primeiro, o pulso central e periférico igual, a reversão da oligúria, né? As extremidades aquecidas, o neurológico, o estado mental normal, de preferência o Glasgow 15, né? A melhora do tempo de enchimento capilar, aqueles menores de 3 segundos, né? Tudo isso aqui eu no leito lá eu já posso avaliar no meu paciente sem problema nenhum. E a que eu falei da transfusão, a saturação venosa central de oxigênio acima de 70%. Se estiver abaixo, a gente transfunde, como eu disse para vocês. O que é isso? Tá? Então, na verdade, essa saturação venosa central de oxigênio, ela vai indicar o quanto de oxigênio que ficou na circulação após o consumo celular. Então, o sangue, ele passou por todo o corpo, passou pelos tecidos, o tecido consumiu aquele oxigênio que está lá na circulação e sobrou desse oxigênio, que não foi consumido, mais de 70%. Então, é isso. Então, o ideal é que numa circulação, né, quando falam do processo todo de uma circulação do coração, lado direito e esquerdo, que sobre na região vascular mais de 70% de oxigênio que o coração liberou junto com o fluxo sanguíneo, tá certo? Ou seja, é um balanço entre a oferta de oxigênio e o que a célula consome. Tá certo? Então, se a célula consumir mais de 30% do oxigênio que a minha circulação está oferecendo, é um consumo alto. Então, isso indica quadros graves, tá certo? A pressão arterial, como eu disse, principalmente a pressão arterial média, né, normal para a idade, e a pressão de perfusão, claro, se possível medir, normal. Pressão de perfusão, ela é mais específica a pressão arterial média, porque ela pega a pressão arterial média e diminui pela pressão venosa central, tá bom? Então, claro, para eu saber a saturação venosa central de oxigênio e para saber pressão de pressão de perfusão, aí não tem jeito, pessoal. Tem que ser monitorização invasiva, ou mesmo um catéter venoso central. Aí eu posso fazer as medições lá. Se eu não tiver isso, eu vou ter esses 5 primeiros pontos aqui. Então, esses 2 aqui, né, vai se conseguir em unidade de terapia intensiva, tá bom? Agora vamos falar dele, do lactato, né? O lactato, ele foi muito falado, como eu disse no sepsis 3, ele entrou até no conceito de choque séptico. No PSOPA, ele é um critério lá de 0 ou 1 ponto para disfunção orgânica, né? Está muito associado à disfunção cardiovascular. Então, como eu disse para vocês, o lactato, ele representa uma respiração anaeróbica em tecidos que estão mal perfundidos, tá bom? E aí, tudo bem. Então, se ele está muito alto, é porque tem a perfusão muito ruim. Ótimo, é um dos critérios, inclusive, de saber que o paciente está entrando em choque, né? Está lá na fisiopatologia. Porém, pessoal, na maioria dos pacientes pediátricos, quando ele chega lá no pronto-socorro em sepse, eu peço o lactato, ele está normal.
Então, em crianças, é extremamente comum ele vir normal na chegada. Então, assim, por isso que eu acho que ele é muito valorizado a ponto de colocar na definição de choque séptico, né? Vamos ver se na próxima revisão eles vão rever isso, né? Pelo menos para a pediatria, né? E, no final das contas, ele não vai ajudar muito no diagnóstico, ele vai ajudar aonde? No prognóstico, tá certo? Então, eu vou pedir esse lactato durante o tratamento, peço no dia seguinte, peço daqui a 2 dias, e o aumento desse lactato, ou a diminuição desse lactato, vai me dar um prognóstico, se esse paciente tem o melhor prognóstico ou não. E o valor, né, que se aventa, que seria um valor relacionado à alteração, é o valor de 2, que é o que está no P-SOFA, tá? 2 milimol litro. Bom, falei para vocês que no finalzinho eu ia falar dos marcadores inflamatórios, que eu ia deixar para cá porque eu queria uma atenção especial. Porque eles nos ajudam muito, pessoal. Porque eles podem ser usados para diagnóstico na sepse, prognóstico e monitoração terapêutica. Quando a gente fala isso, todos lembram, PCR, vamos pedir PCR, PCR é isso, PCR é aquilo. Aí você vou ler, você até lê, procura artigos na internet, laboratório, né? Eu vou procurar o valor normal de PCR. O PCR normal é abaixo de 0,3 miligramas por decilitro. Até aí tudo bem. Aí de repente ele fala assim, bom, se tiver mais que 5, sugere infecção bacteriana. Se tiver mais de 20, sugere sepse. Pessoal, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Sabe por quê? O PCR, ele tem baixa sensibilidade para eu diagnosticar quadros graves de quadros comuns, bacterianos, numa medida isolada. Então, eu pegar, não, o PCR deu acima de 20, então é sepse. Não, eu dei uma medida isolada. Ele não é bom para isso. Ele é bom para quê? Para segmento. Então, eu tenho o meu primeiro PCR, e aí eu vou pedindo o PCR posteriormente, principalmente no 4º dia de doença, tá? Então, se o meu PCR no 4º dia de doença cair 60% ou mais do valor inicial, o prognóstico do paciente é favorável. Então, eu fico feliz porque a tendência é que esse paciente realmente tem uma baixa mortalidade. Agora, se eu fizer e os valores não alteraram muito, aí pode indicar uma má resposta terapêutica, eu tenho até que repensar o meu tratamento, tá certo? E a ferritina? Bom, todos nós conhecemos a ferritina como a reserva de ferro do organismo, porém saibam que ele também é uma proteína de fase aguda. Eu posso pedir a ferritina também na sepse. Por quê? Porque ele estima mortalidade, ele me dá prognóstico. Então, pelo menos no início, eu peço a ferritina. Se a ferritina vier acima de 500, pode saber que é um paciente que tem alto risco, não só de mortalidade, mas de ter sequela, né? Processos necróticos, etc., perda de segmento, etc., etc. Então, é um paciente que realmente tem um prognóstico mais ruim. E, por último, mas o mais importante, a procalcitonina. A procalcitonina, ela é muito esquecida, né? Você vai no congresso, todo mundo fala bem da procalcitonina, aí você vai nos hospitais, não é padronizado. Tem PCR, mas não tem procalcitonina. A procalcitonina, pessoal, das 3, é a única que vai me dar o quê? Diagnóstico. Lembra que eu falei que acima de 20 é sepsis? Não acreditem. Quem vai me dar poder diagnóstico é a procalcitonina, tá certo? O que acontece? Se eu peço a procalcitonina num paciente e der menos que 0,5 nanogramas por ml, você pode até dizer que ele tem um processo inflamatório, mas, a princípio, não é infecção, é alguma outra causa. Agora, ao contrário, se ele tiver acima de 2, aí eu já posso, esse paciente é um paciente que tem um alto risco de ser um paciente com sepse. Então, olha, ele me dá diagnóstico, é fantástico, tá certo? E, claro, você pedindo ele sequencialmente, evolutivamente, eu vou acompanhar a evolução. À medida que a doença melhora, a procalcitonina melhora também. Quando ela normaliza, tá certo? Quando ela fica normal, dependendo, claro, de como o paciente está aí, meu tempo de antibiótico, eu posso até decidir, falar assim, eu estou na dúvida se eu tiro o antibiótico ou não, ele está no 10º dia, será que eu vou fazer 10 ou 14? Pede a procalcitonina. Será que a procalcitonina normalizou? Pode parar o antibiótico. Então, ela é fantástica, mas a gente não tem, a Secretaria de Saúde não tem, tá, como padronizado, mas, poxa, seria uma ajuda muito grande, não só para a gente, mas principalmente para a UTI, tá bom? Então, pessoal, esse último slide é para resumir um pouquinho aí
do que a gente falou, principalmente na abordagem terapêutica, tá certo? Então, a estabilização inicial, aquele pacote da primeira hora que eu disse para vocês, oxigenoterapia, né, catéter de alto fluxo, etc, etc, os 2 acessos venosos, os exames, né, lembra das hemoculturas, a glicemia, o cálcio, o lactato, né, e, claro, se não tiver sinal de sobrecarga hídrica, ressuscitação volêmica, Ringer lactato ou soro fisiológico, 10 a 20 ml por quilo em 5 a 10 minutos e vou infundindo enquanto não tiver sobrecarga hídrica até o paciente melhorar. E o antibiótico, como eu disse para vocês, a maioria das vezes a gente começa com ceftriaxona. Pacientes que com o resultado dos exames têm hipocalcemia ou hipoglicemia, eu tenho que tratar para melhorar a minha resposta terapêutica e não piorar a disfunção miocárdica. E aí eu começo a examinar essa criança. Bom, comecei a ressuscitação hídrica. Examinei a criança, ela desenvolveu sobrecarga hídrica. Edema, estetores bolhosos, taquicardia, taquipneia, aumento do fígado, etc, etc. Ritmo em 3 tempos, etc. Bom, deu sobrecarga hídrica, mas o paciente saiu do choque, ou nem entrou no choque, não fez nem o 40 ml, beleza. Suspendo a ressuscitação volêmica, faço o ecocardiograma e pronto, monitoro o paciente, antibiótico e pronto. Tá certo? Agora, ele tem sobrecarga hídrica, porém, ele mantém os sinais clínicos de choque. Tenho que parar a sobrecarga hídrica, não tem jeito, e aqui não tem conversa, já começo logo, já que o líquido eu não posso usar, eu vou usar a droga vasoativa. Então, eu posso usar, muitas vezes, nesse caso de sobrecarga hídrica com choque, a epinefrina, ela é até mais preferível do que a noradrenalina, porque aqui eu estou trabalhando com uma falência miocárdica, né? Então, um inotrópico ele vai me ajudar mais. E, claro, vou fazer o ecocardiograma no paciente. Mas não, a maioria dos nossos pacientes pediátricos, eles evoluem, na maioria das vezes, sem sobrecarga hídrica na ressuscitação inicial. E aí, fez, né, o soro lá, 10 a 20 ml, 1, 2 vezes, tal, e o choque saiu, ele já tem perfusão boa, a pressão já normalizou e a oxigenoterapia já, melhorei. Pronto. Parei a ressuscitação volêmica, boto o sorinho de manutenção, antibiótico e monitório. Mas não, o paciente continua em choque. Aí eu vou continuar fazendo a minha ressuscitação volêmica. Chegou ali nos 40 ml quilo, ou chegou nos 60 ml quilo, vamos reavaliar. Paciente saiu do choque, ótimo, ok, manutenção. Não, mantém o choque. Aí não tem conversa. Droga vasoativa. Aí eu vou ver a pressão do meu paciente. Se ele tiver hipotenso, lembra que eu falei? Epinefrina ou norepinefrina, 0,5 a 0,1 micrograma quilo minuto, até 1,5 ou até 2 microgramas quilo minuto, de preferência do médico, que o médico tem mais preferência. Mas não, a PA normalizou, mas a perfusão continua ruim, a oxigenoterapia continua ruim, tem outros sinais de choque, aí eu tenho que fazer aquela epinefrina em baixas doses, né? 0,03 a 0,05, se não resolver, ou vários colegas já vão como primeira opção a dobutamina, né? E posso associar o vasodilatador, que é a milrinona, tá bom? Não, mas não resolveu. Aqui já não resolveu isso aqui, choque refratário a fluidos e a drogas, choque resistente às catecolaminas. Vou considerar usar a hidrocortisona, porque eu posso ter insuficiência adrenal, vou investigar complicações, lembra lá do derrame pericárdico, do pneumotórax, hipotireoidismo, etc, etc, né? Vou usar a vasopressina aqui, né, naquelas doses que eu recomendei, e, claro, não resolveu com a vasopressina, não resolveu com a hidrocortisona, ECMO, como a medicação, como último medida de salvação. Então, só para mostrar para vocês que esse protocolo que eu estou apresentando com vocês está em consonância com o quê? Com o up-to-date, né? Que aí, de 2021, ou seja, então, nós estamos bem atualizados a princípio quando falamos em protocolo de sepse, tá bom? Pessoal, seria isso que eu queria mostrar para vocês num primeiro momento, tá certo? Mostrar justamente numa visão mais tranquila, uma visão mais simples e que vocês entendam com mais facilidade, tá certo? Então, eu vou parar a gravação agora e posso abrir aí para comentários, quem quiser explicar alguma coisa.